Bem, pessoal, então vamos continuando aqui com a nossa aula. Agora nós iremos comentar sobre as características regionais das vértebras. Bem, se a gente somar as vértebras sacrais e o coxígeo, nós teremos 33 vértebras. Essas 33 vértebras elas são diferentes entre si. No entanto, nós podemos verificar que algumas vértebras elas vão ser semelhantes e essas semelhanças elas vão ser coincidentes de acordo com as regiões dessas vértebras. Ou seja, as vértebras da região cervical vão ser semelhantes, assim como as 12 torácicas, assim como as 5 lombares. Bem, só que durante essas semelhanças, essas características, nós também verificamos algumas vértebras com características distintas, tanto que o Tortora comenta que elas são vértebras especiais. Particularmente, é o seguinte, a C1 e a C2 eu até considero realmente uma vértebras com características distintas. Vocês vão verificar o que tem de diferente dessas vértebras. Agora, como estou mostrando aqui a C7, né, a sétima vértebra cervical, vocês vão ver que essa diferença ela é muito sutil. Mas, dentro disso, vai ser, dentro do contexto do Tortora, ela é considerada uma vértebra especial. Bem, então, eu vou colocar para vocês aqui as visões, né? Isso daqui é uma vista superior, isso daqui é uma vista lateral esquerda das vértebras cervicais, torácicas e lombares. Verifiquem, pessoal, que elas realmente são diferentes. E essas vértebras, se a gente considerar um ponto, se a gente considerar um acidente ósseo, uma característica, a gente vai verificar que elas são diferentes entre si. Vamos dar um exemplo. Vamos verificar primeiro o tamanho e o formato do corpo vertebral. Então vamos lá. Corpo vertebral da vértebra cervical, corpo vertebral da vértebra torácica, corpo vertebral da lombar. Se vocês verificarem a cervical, o tamanho do corpo vertebral dela é pequeno. O da torácica fica ali entre o meio, intermediário, e o maior corpo vertebral é da região lombar, certo? Além disso, a gente consegue ver o formato. O formato da cervical é quadrangular, um pouco retangular. O da torácica, os livros até comentam que ele tem um formato de coração. E a lombar, um pouco oval. Então, se vocês verificarem, tanto por tamanho como pelo formato, o corpo vertebral das vértebras cervical, torácica e lombares são diferentes, certo? E quando você observa as 7 vértebras cervicais, elas vão ter esse formato. As 12 torácicas, também o formato de coração, corpo vertebral, assim como as 5 lombares com formato oval. Vamos pegar uma outra característica. Eu vou mostrar para vocês agora o processo espinhoso. Verifiquem os processos espinhosos das vértebras. O da cervical, ele vai ter a característica de ser curto e bífido. Bífido vai ser dividido por 2 aqui, ó. O da torácica, ele é longo, nessa vista lateral fica bem melhor. Olha, ele é longo e voltado inferiormente. E o da lombar, a gente verifica que ele vai ser um processo um pouco mais curto, mas ele vai ser mais robusto. Ele vai ser mais, não vai ser mais, ele vai ser mais robusto, vai ser mais forte, certo? Vamos pegar os outros processos. Vamos pegar o processo transverso da vértebra cervical. Verifica, ó, o processo transverso da vértebra cervical ele vai ser perfurado por esse forame, que é o forame transverso. Se olhou, o processo transverso perfurado por esse forame é uma vértebra cervical. Na vértebra torácica, verifiquem aqui, olha, o processo transverso da vértebra torácica ele vai ter uma estrutura, que é essa estrutura que vocês estão vendo, tipo em azul, que é essa estrutura em cinza, azul, cinza azulado, enfim, esse processo transverso vai ser um local de articulação com as costelas. É lógico, se as vértebras torácicas elas têm como característica as articulações com as costelas, então eu preciso de acidentes ósseos que favoreçam essa articulação. E por fim, da vértebra lombar, a mesma coisa. Novamente um processo transverso forte, certo? E esse processo, se a gente verificar a vértebra lombar, tem um corpo vertebral maior, eu tenho processos transversos mais robustos. Tudo isso caracteriza o quê? Que a vértebra lombar é uma vértebra mais resistente. Por quê? Porque ela precisa absorver, ela precisa resistir a uma maior quantidade de força do que as vértebras cervicais e as vértebras torácicas. Então, a partir disso, a gente já consegue verificar que entre as regiões das vértebras a gente consegue diferenciá-las por meio de algumas características. Então, vamos falar sobre essas características. Por fim,
as vértebras sacrais e coxígeas, que a gente não vai dividi-las. Por quê? Porque o sacrocox ele é unido num esqueleto adulto, ele já vai ser unido, ele vai ser considerado um osso único. Bem, pessoal, então aqui eu estou mostrando para vocês as vértebras cervicais. Em qualquer faculdade que você for fazer de área da saúde, você vai ter que saber identificar essas 4 vértebras cervicais. E aí, vamos começar. As vértebras cervicais, a primeira característica, número 1, que eu quero que vocês memorizem. Todas possuem um forame transverso. Bruno, o que é o forame transverso? Olha o processo transverso e perceba que ele é perforado. Então, olha, forame transverso, outro forame transverso aqui. Nessa vértebra, que é a C2, que é a axis, o forame transverso não está bem evidente, mas bem aqui aparece melhor. Então, vértebra cervical, característica principal, presença do forame transverso. Eu acho que é a melhor característica para vocês observarem. Ah, Bruno, tem outras? Lógico, a gente vai ver ao longo da nossa aula, certo? Bem, pessoal, no estudo da anatomia, você não vai ser obrigado, por exemplo, a saber diferenciar todas as vértebras. Por exemplo, eu quero que você saiba qual é a T1, a T2, a T3, T4, enfim, sucessivamente. Não. O ideal é que você saiba identificar pelo menos alguns tipos. Das vértebras cervicais são essas 4. Ou seja, você saber reconhecer a atlas, porque ela é uma vértebra especial, a axis, porque ela também é especial, uma cervical típica. Como assim cervical típica? É porque são um conjunto de vértebras, né? São 4 vértebras que possuem uma anatomia semelhante. E a C7, que segundo Tortora é uma vértebra especial, tanto que alguns livros chamam ela de vértebra proeminente, é um nomezinho dela mesmo. Assim como a C1 recebe o nome de Atlas e a C2 recebe o nome de Axis, a C7 em alguns livros chamam ela de vértebra proeminente. Vocês ouviram falar vértebra proeminente e a C7. As vértebras típicas, C3, C4, C5, C6, elas não têm nome específico, é só C3, só C4 e assim sucessivamente, beleza? Então, vamos falar sobre essas vértebras, certo? Bem, as características das vértebras cervicais, como eu falei para vocês, é a presença do forame transverso. Para quê? É porque uma das funções da coluna cervical, além de sustentar a cabeça e movimentar, ela também favorece abrigo, proteção, na verdade o transporte, né? Ela guia essa artéria, certo? Que o nome dessa artéria é artéria vertebral. Então, a coluna cervical ela vai ser responsável aqui, olha, por guiar essa artéria que é a artéria vertebral, artéria que eu sempre, quando é possível, eu comento para vocês que é uma artéria muito importante. É uma artéria que possui a finalidade de levar o sangue até as regiões internas do crânio, ou seja, lá para o encéfalo. E ela, junto com a carótida interna, que é essa artéria aqui, elas vão formar um conjunto, um círculo arterial, né, que também com um epônimo, denominado de polígono de Willis. Então, pessoal, é uma artéria muito importante que é importante vocês saberem. Enfim, vamos falar agora sobre a vértebra atlas, certo? Vamos identificando. Pessoal, aqui a atlas do seu lado esquerdo é uma vista superior. Nesse lado direito, é uma vista inferior. Aqui, olha, onde estou passando o mouse, região anterior da vértebra. Aqui atrás, região posterior da vértebra, certo? Então, eu acredito que vocês já se localizaram, porque eu já passei para vocês toda a ideia, certo? Então, anterior, posterior, certo? Aqui, vista superior e aqui, vista inferior. Então vamos para os acidentes ósseos dessa vértebra. Primeiro acidente, os acidentes ósseos que eu vou mostrar para vocês são os arcos vertebrais. Aí eu vou ter o arco anterior e o arco posterior. Peraí, Bruno, está faltando alguma coisa nessa vértebra atlas. É exatamente isso, ela está faltando corpo. A atlas ela não tem corpo. E pelo fato de ela não ter corpo, ela vai ser formada por 2 arcos. Se vocês observarem, a atlas ela é semelhante a um anel. A característica da atlas principal é não ter corpo, só que ela recebe essa denominação de atlas devido a um deus grego que é responsável por sustentar o mundo nas costas. Aí tu para pensar, pô, mas quem é o mundo, cara?
o mundo do corpo humano é a cabeça. Então, nesse sentido, a atlas recebe esse nome, porque ela sustenta a cabeça. É ela que vai se articular com a cabeça em uma região lá do osso occipital, que daqui a pouquinho a gente vai ver, certo? Então, vamos aos acidentes ósseos dela. O arco anterior e o arco posterior da atlas. O forame vertebral, certo? Já é reconhecido por vocês. Acidentes ósseos que vocês já conhecem, eu vou falando mais rapidamente. Bem, a vértebra atlas ela vai possuir um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. Esses dois tubérculos, ambos finalidade de inserção de músculos e ligamentos, certo? Característica do tubérculo posterior. O tubérculo posterior é como se fosse, entre aspas, o início do processo espinhoso. Ah, Bruno, agora que você falou é verdade. Não tem processo espinhoso na atlas. Não tem processo espinhoso na atlas. Eu tenho um tubérculo posterior, certo? Vamos continuando. Processo transverso, normalmente, só que na vértebra cervical o processo transverso ele é furado. E aí o nome desse forame é o forame transverso. Próximo acidente ósseo que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, olha. Face articular superior. O nome do acidente ósseo é esse. Face articular superior. Como o próprio nome já está dizendo, é porque nós estamos vendo a vista superior. E é essa face superior que vai se articular com a cabeça. E qual é o acidente ósseo que ele vai se articular? É o côndilo occipital. Se você não lembra do côndilo, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, certo? Enquanto isso, na vista inferior, ele vai se articular com a axis, que é a C2, certo? Lembra que a atlas é a C1. E aí, eu vou ter o acidente ósseo chamado de face articular inferior, que é o que vai se articular com quem? Com a face articular superior da axis. Lembra que é sempre inferior da vértebra superior, da vértebra de cima, com com a face articular superior da vértebra de baixo. O próximo acidente ósseo que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, olha, o sulco da artéria vertebral, certo? É porque é por aí que vai vai ultrapassar a artéria vertebral. Também vai passar o nervo C1. Eu não estou mostrando para vocês nenhum acidente ósseo tão importante, mas eu estou mostrando para vocês só para vocês terem uma ideia de associações quando chegar mais lá na frente, certo? Em outros estudos para frente. Vamos lá. O próximo acidente ósseo que eu vou mostrar para vocês é o que nós chamamos de fóvea do dente. Fóvea do dente é um acidente ósseo importante porque é o local onde a axis se articula com a atlas. Além de outros locais, é nesse local que ela vai se articular, certo? A fóvea do dente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo, ela vai se articular com uma estrutura da axis chamada de dente da axis, certo? E aí esse dente da axis vai se articular nessa região, favorecendo a rotação da cabeça, certo? E aí uma estrutura chamada de tubérculo para o ligamento transverso do atlas, certo? Então, que ligamento é esse? Como é que funciona? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Não se preocupem, calmem. Qualquer coisa, vão lá na frente do vídeo e depois retornem para essa região, para esse momento, para vocês compreenderem completamente, certo? Vamos seguindo. Primeiro, eu vou falar para vocês a associação da atlas com o côndilo occipital. Pessoal, se vocês perceberem, até o formato é semelhante, né? Aqui, olha, o côndilo é aqui onde se encaixa com a atlas, certo? Então, a face articular superior da atlas se articula aqui com o côndilo occipital. Características dessa articulação, quando ela realmente se articula, é chamada de atlanto occipital. Você consegue saber qual a sua função quando você faz um movimento de sim. Quando você faz um movimento de sim, por exemplo, concordando com a sua cabeça, isso daí é um movimento da articulação atlanto-occipital. Atlanto de atlas, occipital de oxo, occipital. Beleza? Basicamente, é flexão e extensão da cabeça, maiores detalhes lá nas articulações. Agora vamos falar da axis. Vamos começando. A axis, ela já tem Você olha assim, você já consegue observar, tem um negócio estranho nessa axis. Ela é uma vértebra especial. Lá na atlas, ela é uma vértebra especial porque ela não tem corpo. Qual é a questão especial dessa axis? É a presença dessa ponta, certo? Essa ponta aqui, que daqui a pouquinho a gente vai chamar de dente da axis, certo? A axis é a C2, segunda vértebra cervical. Vamos aos acidentes ósseos. Primeiro, corpo vertebral, comum, vocês já conhecem.
O processo espinhoso, aqui esse processo espinhoso já é bífido, já é curto e bífido, características de vértebras cervicais. O forame vertebral você já conhece, é por onde está passando a medula espinal, etc. Processo articular inferior. E aqui, olha, eu quero que vocês observem aqui para o lado, olha, processo e face articular inferior. Bruno, qual é a diferença entre processo e a face? Pensa, para ser mais simplório possível, a face é a região realmente que vai entrar em contato com o outro osso, certo? Então, a face é a região de contato. O processo não, é toda a proeminência óssea que vai em direção a essa articulação, a esse contato. Se vocês perceberem aqui, olha, eu estou apontando o processo articular. Só que aqui, em nenhum momento, esse processo ele vai entrar em contato. Ele não vai entrar em contato. Quem vai entrar em contato realmente vai ser essa face. É essa face que vai grudar, que vai se conectar. Beleza? E aí eu tenho uma face articular superior, que eu quero que você pense, calma, se articula com quem? Com a atlas. Vai se articular com a face articular inferior da atlas. Vocês perceberam, gente? Sempre vai ser face articular inferior da vértebra de cima se articulando com face articular superior da vértebra de baixo. E assim vai montando a coluna vertebral. É como se fossem vários bloquinhos. Processo transverso, vocês já conhecem, o processo transverso eu vou ter o forame transverso, que é onde vai passar a artéria vertebral. E aí vamos começar a falar sobre isso. A característica da vértebra axis é a presença do dente. Esse dente do axis ele também pode ser chamado de processo odontoide. Se você lembrar, o profissional que trabalha dentro da odontologia, certo? Odontologia é a ciência do dente, então odontoide é semelhante a um dente. Então, vocês podem chamar de dente do axis, sem problemas, é essa proeminência, é essa estrutura. Se vocês perceberem, tudo que está com essas coresinhas é porque tem alguma associação com a articulação. Esse dente do axis, ele vai se articular primeiro lá com a fóvea do dente, certo? Bruno, fóvea do dente, deixa eu lembrar, vou voltar rapidão lá para vocês verem onde é que é a fóvea do dente. Olha, bem aqui, olha, certo? Então, o dente da axis vai se articular aqui primeiro com essa fóvea do dente. Qual a região específica da fóvea do dente? Essa daqui, olha, a face articular anterior. Então, a face articular anterior é o que vai se articular lá com o atlas, com o arco anterior do atlas, ou seja, a fóvea do dente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem, um vídeo que vai ficar bem mais tranquilo para vocês. E posteriormente vocês vão ver a face articular posterior, que vai estar relacionado com o ligamento transverso do atlas. Poxa, Bruno, você está complicando. Eu ainda não vi esse ligamento, você já falou isso na atlas. Calma, daqui a pouquinho, na próxima imagem, eu vou mostrar para vocês. Observem todo esse formato aqui, dessa articulação entre a atlas e a axis. Essa vista, gente, ela é um pouco oblíqua, mas predominantemente posterior. Eu quero que vocês pensem, é como se vocês estivessem vendo quase de trás a articulação entre a atlas e a axis. Lembra, esse daqui é a atlas, onde eu estou circundando, e aqui a axis, percebam? Bem, olha o local de articulação, certo? Arco anterior da atlas, certo? Se articulando com o dente, mas especificamente com a face articular anterior, que eu não consigo ver nessa imagem, certo? Porque é uma vista posterior, certo? Agora, vamos ver se vocês conseguem me entender. Vocês conseguem perceber que se não tivesse um ligamento passando aqui por trás, olha, eu vou mostrar, vou passar aqui com o mouse, olha, passando aqui por trás, se eu não tivesse um ligamento, algo ajustando, fixando esse dente, essa atlas, ela poderia fazer um deslizamento anterior e posterior, ela poderia, entre aspas, ficar dançando ao redor desse dente, certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso colocar uma estrutura aqui que prenda esse dente ao arco. E essa estrutura que vai ligar, que vai prender, é essa estrutura aqui, olha, que nós chamamos de ligamento transverso do atlas. Então, essa estrutura aqui, ela é responsável por quê? Por prender o dente da axis com a atlas, com o arco anterior da atlas. Então, esse ligamento aqui é o que nós chamamos de ligamento transverso da atlas. Ah, Bruno, por que transverso? Gente, é porque ele vai ser paralelo com um plano transverso, certo? Então, vamos lá. Então, ligamento transverso da atlas é esse ligamento que vocês estão observando. Esse daqui é uma vista posterior, vocês estão vendo novamente, olha, o ligamento transverso da atlas. E aqui, numa vista superior, o ligamento transverso da atlas prendendo, literalmente, o dente da axis com o arco anterior da
o dente da axis com o arco anterior da atlas, certo? Vou mostrar um vídeo que não aparece o ligamento, mas isso daqui vai dar mais ou menos uma noção. Vocês vão ver mais ou menos nessa vista aqui, certo? Então vamos lá. Olha essa imagem. Primeira coisa que vocês estão observando, isso daqui é uma rotação, certo? A rotação da cabeça. Eu vou clicar aqui, olha, a atlas. Olha, vocês estão observando a atlas? Está parecendo um arco, realmente um arco, como se fosse uma estrutura em anel. Agora eu vou clicar na axis. Olha, eu vou clicar bem no dente. Olha a axis, como é que ela está, certo? Então vocês estão conseguindo observar agora como é que ela funciona. Agora, eu quero que vocês entendam que no momento da rotação, esse dente da axis, ela vai favorecer essa rotação. Eu vou movimentar um pouquinho esse vídeo só para vocês observarem. Olha como esse dente move. Logicamente eu estou movimentando o protótipo só para que vocês tenham uma ideia. Mas olha só como é que acontece. O dente da axis desliza no arco anterior da atlas. E isso daí favorece a rotação da cabeça. Perfeito? Então é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Por que a atlas ela não pode ter corpo? Porque seria impossível esse movimento. E porque a axis tem esse dente? É porque é por meio dessas estruturas, por meio dessa anatomia, que eu consigo fazer rotação de cabeça. Eu consigo olhar para um lado ou para o outro. Perfeito? Então, entendam a anatomia para vocês realmente compreenderem essa função. Bem, então vamos continuando. Às vezes você poderia ter aquela curiosidade, meu Deus, por que enforcada a pessoa morre? É porque às vezes ela vai morrer sufocada, o que vai acontecer? Além de realmente poder sufocar ou alguma outra coisa, mas uma das principais causas da morte por enforcamento é essa condição que nós chamamos de espondilólise traumática. Bruno, que nome estranho, espôndilo. Espôndilo, gente, remete à vértebra. Tudo que você ouvir falar espôndilo, opa, pode ter alguma coisa relacionada com vértebra, certo? E lise, gente, vocês sabem lá na biologia molecular celular que lise é quebra, ou seja, é a quebra de uma vértebra, certo? Nessa questão, estou mostrando para vocês que quando acontece a morte por enforcamento, eu tenho uma espondilólise traumática, porque acontece uma hiperextensão abrupta, certo? Na região do pescoço, e aí diante disso acontece essa fratura aqui, olha, na axis. Fraturando essa axis, né, ela vai fraturar numa região chamada, uma região clínica, gente, não é um acidente ósseo, por favor. É a parte interarticular, como o próprio nome diz, interarticular, porque fica entre os processos articulares das vértebras, certo? O processo articular inferior e o processo articular superior. Então, quando acontece essa fratura entre essas duas regiões, a atlas perde estabilidade e, diante disso, por a axis possuir esse dente ele pode danificar estruturas do sistema nervoso central. Normalmente, pessoal, quando acontece a fratura pelo enforcamento, vai acontecer danos principalmente na região do tronco encefálico, principalmente na região de bulbo. Bruno, eu não sei o que é bulbo. Gente, é uma estrutura do sistema nervoso central relacionada com o tronco encefálico, lá no interior do encéfalo, no interior da caixa craniana. E ele vai ser o seu centro de controle cardiovascular e respiratório. Vocês vão ver isso com mais calma no sistema nervoso. É por isso que qualquer trauma, gente, próximo à nuca, qualquer trauma é um trauma assim que pode levar à morte, pode levar ao óbito. Justamente porque você você danifica essa região de centro de controle cardiovascular e respiratório e aí a pessoa pode ir a óbito, ok? Então, fraturas em C2 por enforcamento pode acontecer esse dano, essa fratura, e a partir disso diminui a estabilidade da vértebra e em seguida pode acontecer dano principalmente na região de tronco encefálico. Bem, agora vamos para uma vértebra cervical típica, certo? Então, vértebra cervical típica, características. Corpo vertebral vocês já conhecem, forame vertebral vocês já conhecem, processo transverso vocês já conhecem, só que a partir de agora eu vou falar alguma característica específica desse processo transverso. Quais as características do processo transverso das vértebras cervicais? Ele vai ser primeiro perfurado, ou seja, vai ter um forame, que é o forame transverso, vocês já sabem que quem passa por aí? Artéria vertebral. Ponto.
uma outra questão é que ele é em forma de calha, certo? Tipo um formato de sulco. Por quê? É porque, se vocês observarem, ele tem realmente um formato de sulco. É porque nessa região irá ultrapassar, vai passar por cima dessa calha, né? Por dentro dessa calha, pensa dessa forma, né? Um nervo espinal. Bruno, eu não me lembro do nervo espinal. Pô, gente, nervo espinal é aquele nervo que emerge da medula. Ou seja, se eu tenho a medula espinal aqui nessa região, vai emergir um nervo espinal e o nervo espinal vai seguir esse sentido, ó. Ele vai passar aqui, olha, lembra dessa estrutura? A incisura vertebral superior, que é o que vai formar aquele forame intervertebral, que é onde vai passar o nervo espinal? Pois é nessa região. Então ele vai passar por aqui, olha, na incisura, certo? No forame vai sair o nervo espinal. No momento que sair o nervo espinal, ele vai seguir esse trajeto, ó. Aí, como ele segue esse trajeto, é por isso que a vértebra cervical vai ter esse formato, o processo transverso da vértebra cervical vai possuir esse formato em calha, certo? Vamos seguindo. Face articular superior, certo? Então vocês estão observando nas duas vistas, na vista superior e na vista lateral esquerda, face articular superior. O processo articular superior, que vocês estão vendo nessa vista, né? Ele é bem pequenininho na região inferior, na região superior, só que na região inferior o processo ele é mais desenvolvido, certo? Então, olha, processo articular inferior e a face articular inferior. Lembra, a face é o que realmente vai entrar em contato. Processo é toda a estrutura óssea que vai em direção a essa articulação, né? Para a vértebra se articular uma à outra, uma proeminência, uma elevação, ok? Características desses processos articulares, gente, se vocês mais ou menos observarem, é que as faces articulares elas são planas, certo? Vocês vão ver nos outros, gente, que eles são um pouquinho diferentes, certo? Mas as faces articulares dessas estruturas, das vértebras cervicais, elas são mais planas. É porque elas vão favorecer alguns tipos de movimentos. Esses movimentos principalmente vão ser os movimentos de flexão, de extensão relacionado ao pescoço, à cabeça e ao pescoço. A incisura vertebral inferior, ó, você tem a superior, olha, desse lado bem aqui, olha, vai aparecer a superior, a incisura vertebral superior e desse lado a incisura vertebral inferior. A gente já falou sobre essas incisuras, vocês já conhecem. E por fim, gente, olha só, o processo espinhoso, por fim não, mais uma estrutura importante. O processo espinhoso, característica de vértebra cervical, processo espinhoso curto e bífido, ou seja, ele é dividido em dois, certo? Característica de vértebra cervical. Uma outra estrutura da vértebra cervical é a presença de unco do corpo vertebral. Bruno, o que é unco? Pode receber outro nome? Pode. Processo uncinado do corpo. Sim, não me ajudou, Bruno. Uncinado, o que significa? Uncinado pode ser formato de gancho ou, para mim, como estou vendo aqui, formato de unha. Se você olhar a sua unha, certo? Você vai observar que essa região é como se você estivesse observando a ponta da sua unha, certo? A região mais distal da sua unha. Como se o dedo estivesse indo... coloque o seu dedo na sua frente, certo? E vai em direção como se fosse no seu olho. Se vocês observarem o formato da sua unha, que tem uma concavidade, é basicamente isso daqui que vocês estão observando. É semelhante a esse unco do corpo. Daqui a pouquinho eu vou falar a finalidade desse unco. Basicamente é a estabilidade da coluna cervical. E aí, duas estruturas que são os tubérculos anteriores e posteriores. Esses dois tubérculos, anterior e posterior da vértebra cervical, estão localizados no processo transverso. Lembrando, lá na Atlas, eu tenho um tubérculo anterior e posterior, só que ele está no arco. Aqui na cervical típica, o tubérculo anterior e posterior eles estão nos processos transversos. E só tem aqui, certo? Nas vértebras cervicais típicas, certo? Esses tubérculos anterior e tubérculo posterior, eles atuam na fixação de músculos, principalmente, certo? E lá na C6, esse tubérculo anterior ele vai ser chamado de tubérculo carótico, porque, imagine, por algum motivo você precisa interromper o fluxo sanguíneo rapidamente, aconteceu uma iatrogenia, alguma coisa, você precisa diminuir o fluxo sanguíneo para a região superior, né? A região a região superior, a região encefálica. O que acontece? A artéria carótida, que é uma das principais, junto com a artéria vertebral, de levar o sangue para a região encefálica,
Quando ela passa aqui próximo da C6, certo? Quando ela passa aqui na C6, se você apertar ela vai ser pressionada aqui no tubérculo anterior. Você quer uma associação clara de como é que acontece isso? Se você assistir MMA, realiza jiu-jitsu, alguma coisa, e você vai fazer um mata-leão, ou seja, você coloca o seu braço envolvendo o pescoço do seu adversário e tenta pressionar. No momento que você pressiona, você pode pressionar algumas estruturas dessa região nesses processos transversos, nesses tubérculos. E, por exemplo, você pode realmente pressionar a carótida, certo? Nesse processo do tubérculo anterior. Há essa possibilidade. Bruno, a pessoa apaga devido a esse fluxo? Não necessariamente. Existem umas outras condições envolvendo um nervo que é chamado de nervo vago, mas é uma das condições que você pode ter como ideia para vocês entenderem por que esse tubérculo anterior na região C6 ele pode ser chamado de tubérculo carótico. Bem, e aqui eu tenho uma vértebra C7. A vértebra C7 ela pode ser denominada de vértebra proeminente, certo? É o nome dela. E por que ela é proeminente? Gente, a diferença é essa, porque o processo espinhoso dela é longo, proeminente e único. Como assim único? É porque não é bífido. Se vocês observarem aqui, o processo de uma cervical típica é bífido. Aqui não, ele é único e ele é longo. Ok, Bruno. Então, essa é a característica porque o Tortora chama de vértebra especial? Se você concorda, beleza. Se você não concorda, tudo bem. Mas essa aqui é a condição. Minha sugestão, gente. Para com esse slide, dá um pause no vídeo. Eu quero que você identifique todos os acidentes ósseos dessa vértebra proeminente. Os acidentes ósseos dessa vértebra proeminente são praticamente iguais à da vértebra cervical. Então, identifique corpo, o arco, a lâmina, a incisura superior, o forame transverso, o processo transverso, os tubérculos anterior e posterior. Enfim, identifique os acidentes ósseos dessa vértebra proeminente, que o ideal é isso, gente. Vocês pegarem uma imagem sem nada do lado e tentarem ficar associando, beleza? Você consegue observar esse processo espinhoso da vértebra C7 quando você faz uma pequena flexão da cabeça. Quando você faz uma pequena flexão da cabeça, vai aparecer duas proeminências, certo? Duas saliências. Essas duas saliências, uma mais superior, as duas mais proeminentes, a mais superior vai ser o da vértebra C7 e o mais inferior é da vértebra T1, a primeira vértebra torácica. Aí vocês podem me perguntar assim, Bruno, e qual dos dois é maior? Depende. Esse que é o problema, certo? Normalmente a T1 ela é mais proeminente, pessoal. Normalmente. Mas você pode ter a C7 mais proeminente, ok? O importante é, você observa os dois processos, as duas saliências. A mais superior, as saliências mais proeminentes, a mais superior é da C7, a inferior é da primeira vértebra torácica. Vocês também podem associar pela região, certo? Porque a C7 ela vai estar localizada na região do encontro, né, entre pescoço e tórax, e a T1 ela não vai estar bem no encontro. Você já vai associar que ela realmente já está na região de tórax. Aqui você diz, não, ela realmente está no pescoço, certo? Mas aqui não, aqui você já consegue observar, já consegue entender que já estou no início do tórax. Olha a característica de contato entre as vértebras cervicais. As vértebras cervicais elas vão se encaixando em uma arquitetura que os livros chamam telhas em telhado ou empilhamento de moedas. Tanto faz, é a mesma coisa, só que tem livros que chamam telhas em telhados, outros livros que chamam empilhamento de moedas. O que acontece? O que significa isso? É o seguinte, é porque as vértebras cervicais, gente, os discos intervertebrais delas que não estão mostrados nessas imagens, certo? Os discos intervertebrais, eles são normalmente mais delgados. Então, quando você encaixa uma vértebra cervical na outra, você tem aquela sensação que basicamente parece que elas estão encaixando como se fossem telhas. Por quê? Porque quem já subiu num telhado sabe que você não gruda uma telha sobre a outra. Você simplesmente vai encaixando uma telha sobre a outra. E isso daqui é o que parece bastante quando você observa a arquitetura das vértebras cervicais. Um outro detalhe. Se a articulação, o disco intervertebral entre as duas vértebras cervicais é curto, é mais delgado, o que isso significa? Pode acontecer que essas vértebras cervicais elas tenham um pouco de instabilidade.
E aí, para aumentar essa estabilidade, o que foi gerado, o que foi formado, foi essas estruturas aqui, olha, que são os uncos, os processos uncinados. Vocês estão conseguindo entender, gente, que os processos uncinados meio que eles se encaixam no corpo vertebral da vértebra superior, olha, processo uncinado dessa vértebra, ele meio que impede o deslizamento lateral dessa vértebra superior. Então, os processos ensinados eles favorecem isso, uma maior estabilidade da coluna cervical, certo? E aí, pessoal, eu estou mostrando agora uma tabelinha que eu vou construir até o final, certo? E aí, as principais características de umas vértebras cervicais. Eu só estou colocando aqui cervicais típicas, por favor. Faça da Atlas, faça da Axis. Basicamente, a Atlas, gente, é porque não tem corpo vertebral. E da Axis é porque ela possui o dente do Axis. Acabou, certo? Agora vamos observar as principais características de uma vértebra típica, de cervicais típicas. As vértebras cervicais são 7, as cervicais típicas são 4. Então, por exemplo, aqui em número eu coloquei 7 porque são 7 cervicais, mas cervicais típicas são 4. Qual a característica do forame vertebral? Ele é grande e triangular, certo? Ah, Bruno, eu esqueci de perceber que ele é triangular. Não, mas ele é triangular sim. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mais lá na frente, na verdade, quando eu for juntar tudo, eu vou falar de novo essas características, mas ele é grande e triangular. Qualquer coisa, você volta o vídeo e você vai ver que ele realmente é triangular. O corpo vertebral ele é pequeno e retangular. Isso eu cheguei até a falar para vocês logo lá no início, certo? Quando eu estava comparando. Principalmente o diâmetro lateral. O processo transverso em formato de calha. Isso eu cheguei a falar para vocês. Por quê? Porque vai passar um nervo espinal. As faces articulares, elas são planas, relativamente horizontais, certo? Vocês vão ver que elas são mais oblíquas, certo? Mas as faces articulares, elas são mais planas, por quê? Para elas favorecerem a flexão e a extensão do pescoço. Gente, por incrível que pareça, pode não ser tão visível para vocês, mas você não tem tanta rotação no pescoço. A principal rotação que você realiza nessa região da cabeça é somente pela articulação atlantoaxial. Essas outras vértebras, elas se movimentam, elas têm um movimento de rotação? Tem, mas ele é bem limitado, certo? A gente vai ver que tem uma outra região que ela permite uma rotação maior e você vai fazer o teste. O processo espinhoso é curto e bífido. E características específicas das vértebras cervicais típicas. Presença de forame transverso, presença de tubérculos anteriores e posteriores e presença de unco do corpo vertebral. Isso daqui, gente, são acidentes ósseos específicos de vértebras cervicais. Tudo que eu colocar aqui em características vão ser acidentes ósseos específicos de vértebras cervicais. Qualquer professor de anatomia coloca na avaliação de seus alunos: diferencie vértebras cervicais, torácicas e lombares. Eu já estou colocando um monte de diferenças aqui para vocês das vértebras cervicais típicas. Basta vocês escolherem quais que vocês preferem, vamos dizer assim. Bem, gente, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as vértebras torácicas.